Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não quer ficar de fora de um dos mercados que mais vem entregando retornos nos últimos tempos, fica comigo até o final desse vídeo porque eu preparei uma aula completa para você que é iniciante nesse incrível mercado das criptomoedas. Então, bora comigo, mas antes, roda a vinheta. E antes da gente começar, se você quiser aprender comigo não só 2 vezes por semana, mas todos os dias, me segue no Instagram, @carol.jovens. Eu respondo as perguntas de vocês toda semana, beleza? E atendendo pedidos, a gente tem mais uma novidade sobre criptomoedas, se você quiser aprender com jovens na bolsa, mas eu vou revelar no final do vídeo. O nosso primeiro tópico são as corretoras, afinal você vai precisar abrir conta em uma para acessar esse universo, para você comprar Bitcoin, Ethereum, criptomoedas, tokens, game tokens, enfim, você vai precisar de uma corretora focada em criptomoeda que a gente chama de exchange. Então eu separei 2 aqui para você conhecer. A primeira delas é a corretora Bitso. É uma corretora muito intuitiva para quem está começando, muito fácil de comprar e vender, fazer as negociações. Então, se para você é um universo muito novo, eu recomendo aí que você inicie com a Bitso e vou deixar um link seguro para você abrir a sua conta aqui embaixo na descrição. Mas se você pretende se aprofundar nesse universo e não comprar ali somente Bitcoin, mas montar uma carteira, enfim, ter diversas funcionalidades e ferramentas, a principal corretora hoje no planeta é a Binance, né, que é a maior corretora do mundo. Ela está em diversos países e tem muitas funcionalidades, ferramentas avançadas que você só vai encontrar nessas corretoras muito grandes. Então, tá começando, dá uma olhada nessas 2 corretoras, que já é um excelente passo para você começar. E a gente já vai para o nosso segundo passo. Abriu a conta na corretora, enviou todos os documentos, foi aprovada a conta, você vai precisar transferir a sua primeira remessa de dinheiro. E hoje, para começar no universo dos criptoativos, é muito acessível. Você consegue começar com algo em torno de R$25 até ali uns R$100. Então, por exemplo, na Bitso é R$25 para você começar, na Binance deve estar variando ali de R$50 a R$100 o valor mínimo, e aí você faz uma transferência que não tem custo algum para você. Geralmente você pode fazer um Pix, é muito simples, tanto eu mandar o dinheiro como também trazer ele de volta para sua conta. Então, vamos aqui para o próximo passo, que é como ganhar dinheiro. Presta atenção porque esse passo aqui é importante. Eu dividi aqui em basicamente 2 partes, tá? Então, a primeira é através da valorização. Como assim, Carol? Muitas pessoas confundem, elas acham que simplesmente por você comprar uma cripto e deixar ela lá na corretora, ela vai render por si só. E não, isso não vai acontecer. Caso você queira que a sua criptomoeda ela gere algum rendimento além da valorização, você vai ter que fazer uma coisa chamada savings ou staking, mas eu já vou falar sobre isso. Então, o primeiro passo é você aguardar a valorização. Vamos supor que você compra hoje um Bitcoin que está avaliado aí mais ou menos em R$200 mil. Para você ter algum lucro, o Bitcoin ele precisa se valorizar, porque ele é uma moeda, você ganha com as oscilações dele. Então vamos supor que no final do ano o Bitcoin esteja valendo R$400 mil. Nesse caso, quantos por cento de valorização você teve? Pensa comigo, você comprou a 200 e agora ele vale 400. Então você teve 100% de valorização. Então se você, por exemplo, colocou R$1.000 e teve 100% de valorização, os seus R$1.000 se tornariam R$2.000. E isso a gente pode levar para todas as outras criptomoedas ou criptoativos. Então é o mesmo racional e essa é a primeira forma. Agora vamos falar aqui da segunda. Nós temos o staking. Aqui basicamente você vai travar as suas criptomoedas, os seus criptoativos. Em contrapartida, você vai receber uma remuneração. E para ficar ainda mais prático e didático para você entender, eu vou entrar aqui no site da Binance, tá? E a gente vai vir aqui em Earn e depois em Staking. Aqui você já consegue visualizar algumas informações. Vou usar como exemplo aqui esse primeiro que está aparecendo para mim, que é o Staking bloqueado da
do criptoativo Sandbox. Então aqui a gente já tem dois tipos de stakings. Nós temos o bloqueado e também o flexível. Qual a diferença, Carol? O bloqueado você vai precisar deixar suas criptomoedas travadas por um determinado período. Então pode ser 1 ano, 2 anos, enfim, vai depender aqui do que tiver disponível aqui na plataforma. E nós também temos o flexível, que geralmente você consegue os seus criptoativos de volta no mesmo dia ou no dia seguinte, né? D+1. Então agora voltando para a prática, se a gente olhar o staking bloqueado da criptomoeda Sand, né? Ela tá com um percentual de rendimento anual estimado de 10,75 e aqui você consegue escolher a duração, né? Poxa, eu quero deixar a Sand ali travada por 10, 30, 60, 90 dias, você que vai determinar. E aqui nesse exemplo, para você começar, você precisaria de, no mínimo, ter uma Sand. Eu vi aqui, dei uma olhada, uma Sand está custando algo em torno de $4. Então, você precisaria ter, no mínimo, esse valor para travar o seu token ali no staking. E por último, o exemplo aqui que eu separei para você conhecer é a poupança, que também tem aqui na Binance. Ela seria, né, a mais conservadora, então vou colocar aqui a poupança, no qual você vai emprestar as suas criptomoedas e vai receber um rendimento por aquilo. E aqui o retorno ele é condizente com o risco. Então, por exemplo, se você fizer staking de Bitcoin, a porcentagem vai ser bem pequena. Afinal, Bitcoin é a maior criptomoeda do mundo. Agora, se você quiser fazer staking, por exemplo, de USDT, que eu acho bem interessante, né, que é um token atrelado ali à cotação do dólar, ele dá uma remuneração interessante e não tem tanto risco assim como se você for comparar, por exemplo, em fazer staking do token do jogo Axie Infinity, AXS. Então vai pagar um percentual ali muito maior, mas porque existe um risco maior envolvido. Então não se esqueça, no universo das criptomoedas, quanto maior o retorno, provavelmente você está correndo um risco muito maior, então precisa saber de fato o que está fazendo. Então agora você já sabe que além de comprar uma cripto, você também consegue travar ela de algumas formas para ter um rendimento ali a mais na sua conta. Vamos falar dos custos. Aqui você precisa se atentar às taxas, né? Cada corretora ela vai cobrar uma taxa para você negociar e fazer a compra e a venda dos criptoativos. Então se atente a isso, cada corretora tem as suas taxas e também se atente às taxas para você transferir moedas para uma carteira, seja de outra pessoa ou talvez a sua própria carteira, né? A sua wallet, que eu já vou falar sobre isso aqui no próximo tópico. Então, já emendando, falando sobre a segurança, depois que você olhou ali os custos das principais corretoras e escolheu a sua, você precisa pensar na questão da segurança, né? Não é o ideal você deixar as suas criptomoedas simplesmente paradas lá na conta da corretora. Então, nós temos algumas opções hoje, né, para segurança, algumas mais seguras, outras menos seguras. Eu vou trazer aqui as duas principais para você conhecer. A primeira é a Hot Wallet. Essa aqui são carteiras digitais que você pode usar no teu próprio celular para fazer ali o armazenamento das suas criptos. Só que aqui tem um risco maior, porque a gente sabe, tudo que é conectado à internet tem um risco ali de um hacker atacar, alguma coisa do tipo. As próprias corretoras, elas já sofreram ataques, então existe uma opção um pouco mais segura, que inclusive eu tenho uma dessa aqui, que é uma Cold Wallet. A Cold Wallet é um equipamento, é um material físico mesmo, até esqueci de trazer a minha, então vou pedir para o editor colocar na tela aqui uma Trezor One, que é um modelo que eu tenho. Inclusive, quem tiver interesse pode procurar a CryptoBR, que é a única revendedora autorizada aqui no Brasil para vender essas carteiras físicas. Então, um abraço aí para a galera da CryptoBR. E eu uso essa Cold Wallet. Então, para você fazer essa transferência, você pega os seus criptoativos, você liga a sua Cold Wallet, né, no computador, faz a transferência ali e depois retira. Então, o risco acaba sendo menor porque não fica conectado todo o tempo na internet, certo?
A Hot Wallet você encontra de forma gratuita, tá? Então tem algumas muito boas. Eu gosto muito da Hot Wallet da Coinbase, que é uma corretora dos Estados Unidos, bem conhecida. E a Cold Wallet, como eu já falei para vocês, né? Vocês encontram aí na CryptoBR e ela vai girar em torno aí de uns 600 a uns R$1.000, tá? Dependendo do modelo. Então os modelos mais novos vão sair mais caro, tem os modelos mais antigos, enfim. Então se prepara aí, vai girar em torno mais ou menos desse valor uma Cold Wallet para você. Próximo item aqui, a gente já está terminando. Se você está gostando dessa aula, deixa o like no vídeo, ajuda nós aí, por favor. Ajuda a divulgar conteúdo sério sobre criptomoedas para mais pessoas, beleza? Como que você vai escolher, né? Essa é uma dúvida muito frequente das pessoas que estão começando e eu acho importante você sempre olhar, principalmente o iniciante, olhar essas duas coisas. Você precisa primeiro analisar para que serve. Por exemplo, hoje a gente tem alguns criptoativos, por exemplo, os meme coins, que alguns não servem para absolutamente nada, não resolvem nenhum problema. Então, tome cuidado com isso, entenda para que serve. Você pode até procurar o white paper, que é onde tem todo o material oficial ali que os desenvolvedores colocam na internet para explicar ali como funciona, para que serve, qual problema aquele criptoativo, aquele token resolve. E depois é muito importante você saber também quais são os seus concorrentes. Afinal, para tudo existe concorrência, então você tem que ficar de olho quais são os concorrentes, qual é o diferencial daquele criptoativo que você está querendo investir. Se você fizer essas duas coisas, você já vai começar bem informado. E aí, uma dica que eu deixo aqui, geralmente as carteiras, né, recomendadas de criptoativos para quem está começando, sempre recomenda que você inicie com essas duas criptomoedas, Bitcoin e Ethereum. Por quê, Carol? Porque elas são as principais, são as duas maiores em valor de mercado, então você vai estar se expondo ao Bitcoin como meio de pagamento e Ethereum, que funciona mais como uma plataforma. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos falar aqui do imposto de renda, que eu sei que é uma dúvida, né? Uma dor da maioria dos brasileiros que ficam com receio de começar a investir em cripto por conta do IR. Então, presta atenção, olha só. Existem duas diferenças aqui no IR. A primeira é você recolher o imposto e a segunda é você declarar as suas criptos. Então, não confunda porque são coisas totalmente diferentes. Recolher, você vai somente pagar imposto de renda caso você faça uma venda mensal acima de R$35.000. Então, se você comprou criptos e fez uma venda maior do que esse valor no mês, você vai ter que pagar 15% sobre o lucro, certo? Sobre o lucro que você teve, você paga 15% naquele mês. Como você vai fazer isso? Você vai fazer o cálculo, você vai emitir uma DARF e vai fazer o pagamento lá no site da Receita Federal até o último dia do mês seguinte. Caso você não faça, você vai se enrolar com a Receita, então tome cuidado com isso. Já na parte de declaração, é outra coisa. Caso você tenha acima de R$5.000 em criptoativos, em criptomoedas, é obrigatório que você declare as suas criptos, então mais de 5K. A declaração ela é feita apenas uma vez no ano, geralmente ali começa no mês de março, abril. Você vai pegar o informe da tua corretora, vai enviar para o teu contador, vai informar ele e ele vai fazer a declaração ali, ou você mesmo pode fazer, não é tão complexo assim, é só pegar o código direitinho, ver no YouTube, né, alguns tutoriais que você vai conseguir declarar ali os seus criptoativos. Então é isso, jovens. Antes de finalizar aqui, eu vou revelar para vocês a nossa novidade, que é a Escola do Bitcoin. Muitas pessoas pediram um curso, um treinamento para aprender da forma correta, para não cair em golpes, em armadilhas. Infelizmente, isso é o que mais tem acontecido. Eu recebo, infelizmente, relatos toda semana de pessoas que compram criptomoedas e transferem para criminosos, para golpistas,
né, com aquela falsa promessa de que eles vão fazer os seus criptoativos renderem, enfim, então fica a dica, nunca transfira suas criptomoedas para nenhuma pessoa, compra elas e deixa lá ou na corretora ou na sua wallet, certo? E voltando aqui, a gente vai fazer o lançamento nos próximos meses. Se você quiser receber as informações em primeira mão, você tem que cadastrar o seu e-mail, eu vou deixar aqui na descrição, que aí você vai receber todas as informações da escola do Bitcoin, onde a gente vai te ensinar o passo a passo para que você consiga entrar nesse mercado e lucrar junto com a gente. Jovens, tamo junto, qualquer dúvida sobre o assunto, coloca aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like se você achou até aqui e até a próxima aula. Beijo, tchau!